Evangelho de João, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 20. João 12, a partir do versículo de número 20. A partir do versículo 20, nós encontramos aquela passagem famosa no Evangelho de João, já mencionada para vocês à medida que nós estávamos estudando capítulo 11 e entrando pelo capítulo 12, quando já em Jerusalém, após a sua entrada triunfal, os gregos então, eles se interessaram em conhecer Jesus Cristo. E alguns deles então vão pedir a um apóstolo de Jesus, Filipe, para conhecer Jesus de perto, para poder vê-lo. Nós vamos perceber que o interesse deles não era pura e simplesmente ver Jesus, porque eles poderiam fazer isso sem precisar deste pedido. Eles poderiam vê-lo passando, ou na verdade eles o viram entrando na cidade de Jerusalém. Eles também poderiam vê-lo entrando no templo, no pátio dos gentios, uma área do templo onde os gentios, isso incluía os gregos, podiam ficar. Eles não podiam acessar o espaço dos judeus, mas o interesse deles era realmente de poder falar com Jesus, de poder ouvir Jesus de perto. Então nós vamos ver isso aí a respeito do desejo deles, dos versículos 20 a 23. A resposta que Cristo vai dar na sequência, nos versículos de 24 a 26, a oração que Cristo vai fazer e a resposta de seu Pai. Nos versículos 27 a 28, quando ele vai declarar de fato que a hora da sua morte se aproximava. A insensibilidade do povo nos versículos 29 e 30, é mencionada mais uma vez aqui. A predição feita por Cristo nos versículos 31 a 33 é registrada. Uma pergunta feita pelo povo é apresentada no versículo 34 e uma exortação final de Cristo é dada então nos versículos 35 a 36. A passagem de hoje compreende esses versículos de 20 a 36. Eles tratam então, irmãos, daquilo que nós já estamos trabalhando já há alguns domingos. Há uma abordagem aqui feita pelo apóstolo João acerca do final do ministério público do Senhor Jesus Cristo. Ele estava quase terminando. Lembrem-se, faltava menos de uma semana para a sua crucificação. Mas antes que Jesus entregasse sua vida, a sua glória seria testemunhada de diversas formas. Inclusive, como nós já vimos no sermão anterior, através da sua morte. Então, no capítulo 11, nós vimos uma prova notável de que Jesus era de fato o Filho de Deus. Essa prova se tornou evidente quando ele ressuscitou dos mortos a Lázaro. Na sequência, um reconhecimento notável de quem ele era, como filho de Davi. E esse testemunho foi dado quando ele entrou pela cidade de Jerusalém, pelas portas de Jerusalém, e a multidão clamou, se dirigindo a ele e dizendo, Hosana, que quer dizer, salve agora, ou seja, uma saudação ao rei. Hosana ao que vem em nome do Senhor, e que é filho de Davi. Mas o que nós temos hoje diante de nós, a partir do versículo 20, diz respeito mais especificamente ao testemunho de Jesus, não como filho de Davi, mas como o filho do homem. É uma outra expressão também que é utilizada na Bíblia para se referir a Jesus Cristo. Lembre-se que como filho de Davi, ele estava relacionado apenas a Israel, como nação e igreja. Mas o título dado a ele na Bíblia como filho do homem, nos oferece uma conexão muito mais ampla de Jesus com o mundo.
não apenas com Israel, mas com todas as nações. Ele é como o Filho do Homem, ele vem ao ancião de dias, segundo a profecia de Daniel, e a ele foi dado domínio, glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Então, o título Filho do Homem oferece essa verdade mais ampla. Jesus não seria apenas o rei de Israel. Jesus, a Bíblia nos diz, ele seria o rei das nações. É o que o Salmo 2, que nós cantamos hoje, declara. Ele é aquele rei glorioso que o Pai já entronizou em Sião sobre todas as nações. Então, em perfeita harmonia com isso, a passagem de hoje, ela nos mostra o resultado da palavra profética. O que Deus diz é verdade, o que Deus promete, Ele cumpre, e então agora os gregos representando os povos não judeus estão declarando: nós queríamos ver Jesus. O Pai providenciou tudo isso para o seu bendito Filho. O Pai providenciou esse tríplice testemunho antes de que o Filho pudesse sofrer a humilhação e a vergonhosa crucificação. Então, irmãos, introdutoriamente é importante para nós e também extremamente abençoador traçar os elos que unem capítulo por capítulo no Evangelho de João. Há uma conexão íntima, então, entre esta seção do Evangelho de João com aquela que nós vimos anteriormente. Lembrem-se que, repetidamente, à medida que nós estávamos estudando o Evangelho de João, nós buscamos chamar a atenção dos irmãos para a maneira como este Evangelho progressivamente vai revelando a glória de Cristo, e tudo isso está conectado entre os capítulos. Então, Cristo, ele vai se referir por diversas vezes à sua própria morte e ressurreição, e isso vai sendo apresentado de forma progressiva, como numa crescente. Cada vez mais aquilo que Cristo disse, desde o início do Evangelho de João, vai se aproximando quanto ao seu cumprimento. Então, no capítulo 10, lembrem-se, Jesus se apresentou para nós como o bom pastor, conduzindo os eleitos de Deus para fora do judaísmo e trazendo-os para um lugar de liberdade, pastos abundantes, águas de descanso. E para fazer isso, ele vai dizer no capítulo 10, era necessário que ele morresse. O bom pastor, não esqueçam, dá a sua vida pelas ovelhas. No capítulo 11, Jesus é visto como a ressurreição e a vida, como aquele que conquistou a morte e com poder em si mesmo para ressuscitar os seus. Mas para isso era necessário que ele morresse primeiro. Quando nós chegamos então no capítulo 12, ele vai falar sobre si mesmo, nesta seção, como um grão de trigo. Ele seria, assim como o grão de trigo precisa ser jogado na terra e morrer para que possa então nascer novamente, Jesus Cristo precisaria morrer, ele precisaria passar pela morte, a fim de que ressuscitasse e trouxesse então vida em si mesmo para todos os seus eleitos. Irmãos, isso é tão importante porque fala tanto da nossa união com Cristo, como também da nossa comunhão com Ele. E tudo isso é ilustrado de maneira abençoada, capítulo após capítulo, sessão após sessão do Evangelho de João. Quando nós chegamos então no capítulo 12, o que vemos? A família amada de Lázaro está recebendo Jesus para um jantar e ele então está sendo preparado para a morte. Sendo servido pelos seus amigos, ele também seria ungido por eles para enfrentar a vergonhosa crucificação. Então, o que nós vamos ter hoje diante de nós é uma passagem muito importante.
E eu queria chamar a atenção de vocês então para ela. Verso de número 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E o 21 diz: estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaída, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Veja como isso é impressionante, porque Israel estava rejeitando o Messias. A rejeição de Israel para com o Messias era pública e evidente, porque não faltavam poucos dias. Os israelitas entregariam o seu Senhor para os romanos, mas observem que após a rejeição pelos judeus, ele seria então visitado pelos gentios. O profeta Daniel registra que o Messias ele seria cortado, o ungido de Deus seria cortado. Uma referência à sua rejeição por parte de seu povo. Mas Atos então confirma que para que ele pudesse tomar para si um povo para o seu nome, tudo isso precisava se cumprir. Israel rejeitaria, mas os gregos desejariam visitá-lo. Os gregos então estão preanunciando tudo isso, irmãos. Veja, eles estão suplicando por ele. Olhem novamente o versículo 21. Senhor, queremos ver Jesus. É uma súplica. Não é apenas um interesse qualquer. Eles querem ver ao Senhor Jesus. E a conexão com isso é muito marcante, porque a reação dos judeus, quando eles observam isso, eles observam Jesus entrando em Jerusalém, e eles veem os gregos ali também misturados. Lembre-se do versículo anterior, o versículo 19. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Ou seja, o mundo está indo atrás dele. E essa linguagem não é tão difícil para a gente, como cristãos, porque normalmente o que é que a gente diz quando alguém se afasta do Evangelho? Ele está no mundo. Então não é difícil a gente entender a linguagem dos judeus. As pessoas estão indo até Jesus, as pessoas querem ver Jesus, mas como é que os religiosos de seu tempo veem tudo aquilo? Não veem como algo bom. As multidões se dirigindo ao Salvador, eles dizem: isso não tem proveito nenhum. Olha quem está indo atrás dele. Quem está indo atrás dele é o mundo. Os judeus pensavam que não havia possibilidade para as outras nações de salvação. Então eles olharam para tudo aquilo e disseram: que cena realmente patética. Mas era uma primícia, por assim dizer, de uma colheita vindoura prometida pelo Senhor. Era a garantia da reunião em um só corpo dos filhos de Deus que ainda estavam dispersos. Voltem um pouco para o capítulo de número 11 e lembrem-se as palavras do Senhor Jesus, ou as palavras de Caifás, melhor falando. Lembrem-se quando ele profetiza mesmo sem querer. Verso 49, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis. Quando eles estavam preocupados com a fama de Jesus. Verso 50, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ele não sabia que ele estava profetizando, ele não tinha ideia do que ele estava dizendo. João vai registrar no verso 51, é o verso que eu quero destacar. Olhem, ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, percebam, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus
que andam dispersos. Era mais uma evidência de que os campos estavam branquinhos para a colheita, como Jesus falou no capítulo 4. Esses gregos, então, irmãos, apontavam na direção daquelas outras ovelhas que o bom pastor ainda traria para o seu aprisco. Vocês lembram, capítulo 10? Jesus disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco e cabe a mim conduzi-las. O Evangelho de João é bonito, harmoniosamente maravilhoso por toda essa ligação. São elos. E todos eles ligam essa verdade gloriosa a Cristo. Também é importante lembrar que assim como os gentios, representados pelos sábios do Oriente, o haviam procurado logo após o seu nascimento, agora, irmãos, esses gregos estavam procurando Jesus dias antes da sua morte. Dias antes da sua morte. Não podemos dizer com certeza quem eram realmente esses gregos, mas há duas indicações nos evangelhos que nos levam a pensar muito provavelmente quem eles eram. Vocês lembram da mulher cirofenícia? Ela era grega. Veja, Marcos capítulo 7, versículo 26, por favor. Marcos capítulo 7, versículo 26, eu acho que é o 26. É isso mesmo. Veja, 7, 24. Marcos 7, 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Veja que Marcos nos informa de uma mulher grega, cirofenícia, que foi ao encontro do Senhor Jesus para que ele pudesse libertar a sua filha de uma possessão demoníaca. Este é um primeiro argumento que provavelmente aponta para o fato de que aqueles gregos que estavam ali, eles eram cirofenícios. Segunda razão é que estes homens que procuraram Filipe, eles eram de uma região chamada Betsaida. Não, Filipe era de Betsaida da Galileia. E justamente a cidade de Filipe fazia fronteira com a região cirofenícia. Então, é mais uma probabilidade de que os gregos que ali estavam, eles se dirigem a Filipe por conhecê-lo, porque a região deles era vizinha a Betsaida, que ficava na região da Galileia. A terceira e última razão é que eles buscam Filipe, mas Filipe vai buscar o conselho de André. Vocês lembram disso aí na passagem lida. E, portanto, o mais provável conhecedor desses povos que faziam fronteira com a sua cidade, ele precisava de maior confirmação para o pedido daqueles homens. Por que razão? Esses gregos não eram gregos comuns. Veja, eles estavam em Jerusalém para celebrar a Páscoa dos judeus. Então eles eram gregos que faziam parte dos povos não judeus, mas que tinham conhecimento da fé do povo de Israel. Eles não eram simplesmente pagãos idólatras. Vejam novamente lá no Evangelho de João, no versículo 20, diz que eles subiram para adorar. Adorar a quem durante a festa? Adorar a Deus. Então, eles foram para Jerusalém com um propósito. Eles não eram gregos comuns, mas eles ocupavam uma posição de humildade. Eles vão se aproximar de Filipe, eles vão chamá-lo de Senhor, e eles vão demonstrar um desejo de poder ver a Jesus. Eles fazem uma petição a Filipe. Então, eles queriam ver o Senhor, e isso é importante, irmãos, eu repito, porque foi justamente no momento
em que os principais líderes de Israel, sacerdotes e fariseus, eles queriam matar Jesus. Eles queriam ver Jesus, me refiro aos gregos, para poder ter maior comunhão com ele, para poder ouvir a sua palavra. Mas os judeus queriam pegar Jesus para matá-lo. Então, aqui você tem um registro da primeira voz que nós temos aqui nessa fase do Evangelho de João, que vem do mundo exterior, ou seja, não vem de dentro de Israel, dando sinais daquilo que o Senhor Jesus iria fazer. A consciência deles havia se despertado, e esse era o propósito divino, quando o Senhor Jesus Cristo fosse morto e ressurreto, e diz a Escritura, na cruz, ele iria atrair todos os seus para ele. Então, os gentios ali, eles estavam esperando poder ver a Jesus, porque eles queriam conhecer também aquele que Ageu fez referência ser o desejado de todas as nações. Então, sem sombra de dúvida, irmãos, não somente o Evangelho de João, ele já nos dá prova suficiente disso, mas a sua associação com as profecias bíblicas nos oferecem provas claras de que o desejo deles não foi apenas curiosidade. Assim como Zaqueu, vocês lembram? Lá no Evangelho de Lucas, Zaqueu ele sobe naquele sicômoro, naquela árvore, curiosamente, ou por curiosidade, querendo ver Jesus, conhecer aquele famoso profeta. Mas não havia interesse de que a salvação chegasse até a sua casa. Tanto que no episódio de Zaqueu, em Lucas 19, Jesus é quem olha para a árvore, no meio da multidão, chama Zaqueu pelo nome, manda ele descer e diz: olha, hoje eu vou pousar na sua casa. Aqui os gregos já estavam sendo movidos pelo Espírito, e a atitude deles não foi meramente curiosa. Eles queriam realmente desfrutar, não somente de uma visão física, mas eles desejavam ouvir da parte de Cristo e receber dele salvação. Então, era um conhecimento pessoal que eles desejavam para a sua alma. Era o próprio Deus que estava movendo seus corações. E a forma como eles declaram isso é muito importante. Veja, não foi queremos ouvi-lo ou desejamos testemunhar de suas grandes obras, mas eles dizem para Filipe: Senhor, queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Qual é, irmãos, a aplicação prática para nós aqui, nesses dois primeiros versículos da sessão de hoje, de João 12? O mesmo acontece ainda hoje em nossos dias. Jesus não está mais presente entre os homens em carne e osso, nós sabemos disso. Jesus não pode mais ser tocado ou ouvido presencialmente, como nos dias em que João escreveu o seu evangelho. Mas ainda hoje, Jesus pode ser visto pelos homens. E ele pode ser visto pelos homens do mesmo modo que os gregos o viram antes de poderem ter um contato próximo com ele, o que provavelmente não aconteceu. O Senhor Deus já havia dado a eles a graça de poderem ver a Jesus pelos olhos da fé. Ainda hoje, você pode ver a Jesus do mesmo modo pelos olhos da fé. Por isso o Evangelho de Lucas registra nas palavras de Jesus a Tomé, após a sua ressurreição: porque você me viu e me tocou, você creu? Pois eu quero dizer a você, Tomé, que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Ainda hoje é possível, se você pela fé crê em o nome do Filho de Deus, contemplá-lo pelos olhos da fé. Verso 22, observem, Filipe então foi dizer isso a André, diz a primeira parte do verso 22. Filipe foi dizê-lo a André. À primeira vista isso pode nos parecer estranho. Por que Filipe não foi imediatamente apresentar o pedido dos gregos a Jesus?
teria sido a sua demora uma negligência quanto ao cuidado com as almas sedentas, almas que queriam queriam ver a Jesus? Não, veja, o texto não nos diz isso, mas a primeira referência a Filipe, lembrem-se, retrata esse homem com um profundo zelo pelo Evangelho. Vocês lembram que quando Filipe se tornou um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, ele encontra Natanael e ele vai dizer então: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Filipe tinha profundo zelo evangelístico em seu coração. Então, ele não foi diretamente a Jesus por uma razão. E eu acredito que o Evangelho de Mateus nos ajuda a entender um pouco isso. Se você depois conferir Mateus capítulo 10, quando Jesus entregou aos discípulos a primeira grande comissão, sim, existem duas grandes comissões. Aquela que nós sempre anunciamos ao término do segundo serviço de culto, em Mateus 28, é a segunda grande comissão, após Jesus ter ressuscitado. A primeira grande comissão, Jesus deu aos seus discípulos, depois de ordená-los apóstolos, chamá-los, separá-los para essa função. Está em Mateus capítulo 10. E quando Cristo, irmãos, enviou os 12 apóstolos em sua primeira viagem missionária, lá no capítulo 10, versículo 5, ele ordenou expressamente o seguinte: não ireis aos gentios e nem entrareis nas cidades dos samaritanos. Além disso, Jesus também disse algo à mulher cananeia que os discípulos certamente ouviram em Mateus 15, 24: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a cautela de Filipe em buscar conselho com outro apóstolo, ela foi em obediência à instrução dada por Jesus. Não foi sem sentido. Jesus já havia dado claras instruções para eles, então ele vai primeiro se aconselhar com André para saber o que deveria fazer. Veja a segunda parte do versículo 22. Ele foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então, por que eles não foram aos gregos e educadamente disseram a eles assim: olha, é impossível atender o seu pedido, porque Jesus já disse que isso não pode acontecer? Ou por que eles não disseram claramente: Jesus é o Messias de Israel, ele não tem relação nenhuma com os gentios? Veja que havia acontecido algo antes que certamente provocou grande impressão no coração daqueles homens. Lembrem-se, eles viram Salvador montando em um jumentinho, eles presenciaram o povo gritando: Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor, que é filho de Davi. E Jesus aceitou isso. Eles viram a sua entrada gloriosa por Jerusalém. Mateus vai registrar imediatamente a sua segunda purificação do templo, quando ele novamente bota todo mundo para correr, mercadejadores, cambistas, que estavam fazendo da casa do Pai casa de negócios. E, sem sombra de dúvidas, as esperanças daqueles homens, elas foram reacendidas, ou elas se elevaram em um nível maior. Certamente eles pensaram se não estava realmente próxima a hora da sua exaltação, que eles tanto desejavam. Lembre-se, eles devem ter pensado: será que agora o mundo não vai passar a segui-lo? Porque os fariseus disseram isso. Veja, o mundo está indo após ele. Não seria este pedido dos gregos agora um sinal de que ele estava para tomar o reino
e libertar o povo da escravidão e do domínio romano, sendo uma luz para os gentios, uma glória para o povo de Israel. Então, de fato, eles vão e contam tudo isso a Jesus, porque suas mentes e corações estavam cheios de todas essas palavras. Então, observem a resposta de Jesus a eles. Verso de número 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Esse é o primeiro registro feito por Jesus em que ele declara que sua hora havia chegado. Lembre-se que quando ele realizou o primeiro milagre em Caná da Galileia, transformando água em vinho, e a sua mãe se dirige a ele pedindo ajuda, ele disse: ainda não é chegada a minha hora. João capítulo 2. E por volta da metade de seu ministério público, nós lemos Jesus dizer: ninguém lhe lançou mão, pois ainda não era chegada a sua hora. João capítulo 7. Mas agora ele está dizendo que a sua hora de fato havia chegado. A hora em que ele, como Filho do Homem, seria glorificado. Mas entendam, glorificado aqui de que maneira? Glorificado aqui de que forma? Provavelmente Jesus estava dizendo que chegou o tempo em que o Filho do Homem seria glorificado ao receber a homenagem feita pelos gentios, mas também ele estava se referindo à sua morte iminente. Ele seria glorificado cumprindo aquela promessa que Deus fez ao patriarca Abraão, porque em Cristo a bênção de Abraão chegaria até os gentios, a todas as nações, mas isso custaria a sua própria vida. Jesus estava se referindo à cruz, que seria o mais baixo nível de humilhação, mas que ele consideraria também parte da sua glorificação como Senhor e Salvador de seu povo. O capítulo seguinte confirma isso. Veja capítulo 13, por favor, versos 30 e 31. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Aqui é uma referência a Judas, o traidor, que ainda ceia com o Senhor Jesus. Ele ainda come da mesa da comunhão, mas ele sai. Judas se frustra porque o anseio dele como um zelote é que o Senhor, de fato, ao entrar triunfantemente por Jerusalém, ia dominar tudo, ele iria se estabelecer no trono. Parecia que todo o cenário estava pronto para isso. Os romanos não reagiram. Jesus estava sendo acompanhado pelo mundo, judeus e gentios. E ele então libertaria o povo do domínio romano, e o Messias então seria salvador para Israel, luz para os gentios. Judas se frustra porque não seria nada como ele pensava ser. Quando ele saiu, veja o verso 31, o que foi que Jesus disse? Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. A declaração de Jesus, então, no versículo 23 do capítulo 12, relaciona intimamente essas duas verdades. A salvação não poderia vir para os gentios, senão por meio da morte de Jesus. Ontem, com a juventude, nós meditávamos sobre a vida de Salomão, e lembrávamos da importância do rei para uma nação, como seu principal representante e líder. No passado, os reis, costumeiramente, eles lideravam os soldados em batalha. A presença dele era muito importante na batalha. Mas raramente o rei, ele se expunha.
Basta você pensar no jogo de xadrez. E aqueles que gostam de xadrez sabem o que eu estou dizendo. O jogo de xadrez envolve em todas as jogadas uma verdade importantíssima: o rei não pode cair. Quando o rei cai, xeque-mate. O jogo acaba. Salomão, Davi e tantos outros reis, eles sempre foram protegidos pelos seus súditos. Mas somente um rei decidiu morrer por seu povo para que o seu povo não pudesse morrer. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar nas implicações desta verdade? Para que pudéssemos ser salvos, o nosso rei precisava morrer. Para que nós pudéssemos ser salvos, ele não disse: vão e morram em meu nome, ou vão e morram por mim primeiro. Primeiro ele morre, para que pudesse nos salvar. E então estivéssemos prontos, depois disso, para dar a nossa vida por ele. Ele precisava morrer para poder salvar aqueles que estavam querendo vê-lo. Ele vai dizer então: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E não é fácil determinar a quem Cristo proferiu essas palavras, mas é provável que ele estava se dirigindo aos apóstolos nesse momento. O registro é omisso quanto a se o Senhor concedeu ou não essa audiência aos gregos, porque se ele deixou o recinto do templo onde estava, então ele foi para o pátio externo, além do qual os gentios não tinham autorização para avançar, como eu disse. O que é muito improvável é que Jesus tenha permitido que eles entrassem onde ele estava. Mas ele estaria disposto a cumprir as antigas promessas e morrer por eles, para que eles pudessem continuar a vê-lo pelos olhos da fé. Se o desejo desses gregos não fosse atendido, isso lhes ensinaria que a salvação não vinha por meio de sua vida perfeita ou de suas obras maravilhosas, mas pela fé nele como Cristo crucificado. Eles precisariam aprender a não considerá-lo como o Messias de Israel, mas como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus continua a declarar, e o que é que ele fala no versículo 24? Observem, João 12, 24. Em verdade vos digo, o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. O que preenchia a mente dos discípulos naquela ocasião certamente entrou em conflito com as declarações feitas por Jesus, porque Jesus estava olhando sem sombra de dúvida para um futuro distante. A morte estava em seu caminho e isso ocupou a sua atenção no exato momento em que os seus discípulos estavam tomados de júbilo e esperança. Veja, Jesus entrou por Jerusalém com todas as qualificações de um rei. Como foi que Davi resolveu o problema da coroação de Salomão como rei em Israel? A história está lá no primeiro livro dos reis. Salomão era o 10º na sucessão. Absalão, que era o primeiro, havia sido morto. Vocês conhecem a história. O sucessor natural de Absalão era Adonias. Adonias se porta de forma desrespeitosa ao seu pai. Ele não espera o que o seu pai tem para dizer. Certamente ele sabia as profecias dadas por Deus a Davi, de que o sucessor do rei seria Salomão e não Adonias, então ele se apressa. Ele faz uma coroação que não é pública, mas cercada apenas de convidados íntimos. Quando Davi sabe disso, Batseba e Natã vão até o seu leito e informam o que está acontecendo. E ele é lembrado das promessas
que o Senhor deu a ele: eu vou fazer Salomão seu sucessor, e o seu reino será muito mais glorioso, haverá paz entre você e os seus inimigos, e o seu reino irá expandir. Davi então agiu como rei, ele ainda estava vivo. Ele mandou então que os representantes principais dos ofícios em Israel fossem até Salomão: o sacerdote, o profeta e o seu representante Benaia, filho de Joiada. Esses homens então, eles se dirigem até Salomão. E o que é que eles devem fazer? Eles devem colocá-lo para desfilar em Jerusalém com a mula do rei. A mula do rei era apenas montada pelo rei. Depois eles deveriam ungí-lo, o profeta e o sacerdote, e fizeram isso com Salomão. E depois o fizeram assentar-se no trono de Davi. Aclamando o rei, o povo então disse: viva o rei Salomão! Os discípulos sabiam muito bem o que acontecia. Jesus Cristo estava entrando em Jerusalém montado em um símbolo que somente os reis em Israel utilizavam. Deus havia dito que os reis não poderiam ter cavalos. Eles andavam em mulas. Jesus entra pelas portas de Jerusalém montado em um jumentinho, filho de uma jumenta. Jesus é ungido. Mateus capítulo 3, o Pai o unge no batismo de João, e quem estava presente ouve a voz vinda do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele foi ordenado rei. Antes da sua morte, Maria também o unge. Jesus então, ele é aclamado quando entra pelas portas de Jerusalém: Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor e que é filho de Davi, descendente real da linhagem do rei. Imagine o coração dos discípulos, imagine a euforia deles. O rei chegou, ele é o filho de Davi, é o descendente real, ele vai tomar o reino, ele vai se assentar no trono, ele vai retirar esses falsos reis colocados pelos romanos. Mas o seu trono seria uma cruz. Sua coroa não seria de ouro, mas seria de espinhos. Seus discípulos então não estavam percebendo que deveria haver o sofrimento antes da glória. Sua primeira entronização seria para a salvação de seu povo, e ela precisava ser feita em uma cruz. Filipenses capítulo 2 retrata isso muito bem para nós. As glórias eternas do Filho de Deus, representadas ali em sua humilhação e em sua exaltação. Num primeiro momento, diz o apóstolo Paulo que Jesus Cristo, tendo forma de Deus, não subsistindo, não insistindo nisso, ou não insistindo em permanecer assim, ele se esvazia da sua glória. Ele não deixa de ser Deus, mas ele abdica do seu trono real temporariamente para humilhar-se, assumindo a forma de servo. Ele encarna, ele se faz homem. Essa é uma verdade preciosa para a nossa fé. Esse domingo anterior ao que comumente os cristãos celebram a Páscoa, traz à nossa memória a importância de que, se não refletimos sobre a morte de Cristo corretamente, jamais entenderemos o significado da sua gloriosa ressurreição. Não vamos entender, jamais. Deveria haver o sofrimento antes da glória. Deveria haver a cruz antes da coroa. Exteriormente, tudo estava pronto para a sua entronização terrena. As multidões o proclamaram rei,
Os romanos ficaram em silêncio, sem oferecer oposição, algo extraordinário. Os gregos desejavam vê-lo, mas Cristo sabia que antes de estabelecer o seu trono real, ele precisava realizar primeiramente a vontade do Pai. E a vontade do Pai era esta: ninguém poderia estar com ele na glória, a menos que ele morresse. Ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Nenhum de nós experimentaria a glória se o Filho de Deus não morresse um dia pelos nossos pecados. Se não trocasse a glória eterna pela cruz. O humilhante caminho doloroso da crucificação. Os discípulos sofreriam um profundo impacto. Não seria sem razão que eles iriam se dispersar, pois a ideia era semelhante àquela de um exército em retirada, porque o rei havia tombado, o rei estava morto. Mas olhe novamente para o versículo 24, irmãos. Jesus diz algo então interessante, evocando a própria natureza criada por sua palavra para ensinar aos seus discípulos a lei do crescimento estampada nela. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Veja que exaltação da glória eterna de Cristo por meio de uma analogia que ele faz da própria natureza, referindo-se a ele mesmo. Veja que às vezes a gente não pensa nisso, e esses detalhes que Cristo nos deu em coisas simples da vida, do dia a dia. Eu já disse isso para vocês mais de uma vez, o ato de deitar e acordar todo dia, para o crente, é uma lembrança do que vai acontecer conosco no último dia. Quando você deita e você tem um sono bom, um sono gostoso, o que dizem? Parece que morreu, apagou, não é assim? É a ideia de que você morre ali, você descansa ali. No outro dia, quando você acorda renovado, é como se você ressuscitasse, tornando a vida. É uma atitude simples, porém diária, da natureza, feita por Deus, que nos lembra algo eterno. E a gente não pensa. Jesus pega aqui algo que o homem daquela época conhecia muito bem, porque lidava com a agricultura muito mais do que lidamos hoje. E ele vai usar desta maneira. Veja, ele interpreta a sua morte e ressurreição utilizando a própria natureza e demonstrando aquilo que por vezes nós ignoramos na conhecida teologia natural. E Cristo é a verdadeira chave para a interpretação da natureza. E que a própria cruz de Cristo, ela está claramente estampada nela. Os idólatras, eles, de forma supersticiosa, no período da semeadura, eles costumavam lançar em cada cova aberta 3 grãozinhos de milho, referindo-se à Trindade, na expectativa de bênção para que o milho crescesse, né? Poderiam ler mais o Evangelho e talvez fazer algo semelhante ao que Cristo lançou. Jogando na terra a semente e rogando ao Senhor pela colheita e dizendo: Senhor, assim como a tua morte trouxe vida, abençoa essa plantação, fazendo a semente morrer e ressuscitar grande colheita para nós e grande abundância para nós. Jesus ensinando aqui que a natureza investida com um manto
de um profeta antigo, que é o Verbo de Deus, o Criador de todas as coisas, torna-se não apenas o anúncio das Escrituras, mas um fato claramente demonstrado diante dos olhos dos homens ainda hoje. Grão de trigo cai na terra e morre. Ele tem vida em si e carrega consigo através da própria morte. A morte sofrida é no interesse até mesmo da vida, que é liberta das limitações que o cercam, quando então, caindo na terra, depois renasce com vida e vida abundante. A planta então se expande, assim como será o dia da ressurreição dos mortos, em que a nossa morte, ligada e unida a Cristo, será como um grão que cai na terra, mas no dia certo ressurgirá vigorosa e gloriosamente para todo sempre. Veja como essa ilustração dada por Cristo, ela é tão gloriosa. A união de Cristo com os homens não se dá na encarnação, embora isso seja claro, obviamente tenha sido um passo necessário para isso, mas o homem abençoado por Deus, vindo ao mundo como um novo homem, que não podia se unir à velha raça, sendo ele a vida e a luz dos homens, é aquele que traz vida eterna a todo aquele que nele crê. Observem que se a história dos homens se resumisse apenas à encarnação, nós poderíamos parar no prólogo do Evangelho de João, nas palavras que ele nos deixou: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele estava no mundo e o mundo não o conheceu. Mas porque a encarnação é apenas o começo de tudo, a Bíblia diz que aos mortos a vida deve ser comunicada para que haja olhos para ver. Os homens só podem nascer de novo na família de Deus, da qual o Filho de Deus, como homem, é o princípio de tudo, se ele então os trouxer da morte para a vida. Era necessário então, irmãos, que Jesus morresse pelos pecados de seu povo. Porque a vida não pode simplesmente comunicar a vida. Ao seu redor estão os laços da justiça eterna, que pronunciou a condenação sobre os culpados, e somente pela satisfação da justiça na pena cometida, esses laços podem ser removidos. A morte precisa sofrer na morte, ou sofrer a morte, através da morte de Cristo. A morte, então, precisa ser morta, e ela só seria derrotada pela morte de Cristo, e, portanto, ele estava disposto a suportá-la, porque somente ele poderia libertar o homem de suas limitações. Ele, então, se submeteria de forma humilhante à morte, até que tudo se cumprisse, e, como diz a Escritura, em sua ressurreição, ele então gloriosamente se tornaria a cabeça de uma nova criação. Segundo aos Coríntios capítulo 5, e se alguém está em Cristo, é nova criação. Coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ele precisava morrer, irmãos, para que fôssemos redimidos por seu sangue. A árvore da vida, Jesus Cristo, ele então produziria o seu precioso fruto. Não é sem razão, nessa harmonia entre os capítulos do Evangelho de João, e no capítulo 15 ele vai se referir a uma árvore. Ele vai usar então mais uma vez a natureza e vai dizer: eu sou a videira e vocês são os ramos. Lembrando que nós só podemos dar frutos se estivermos ligados a Ele. Fomos cortados, não sobreviveremos.
como nações que viriam de fora, Jesus vai dizer, nós passaríamos por um processo que até hoje é usado pelos agricultores do enxerto. Nós seríamos ligados à videira para que tivéssemos vida. Verso de número 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Jesus vai dar aqui uma palavra de advertência para os seus amados discípulos. Lembrem-se, eles tinham acabado de testemunhar a sua entrada triunfal pelas portas de Jerusalém. Ele foi recebido com mantos e palmas, uma celebração vitoriosa. Ele foi aclamado como um rei. Mas em breve, a palavra de Deus se cumpriria e ele não mais seria considerado assim. Os hosanas seriam substituídos pelos crucifica-o. Ele seria contado entre os transgressores, como diz o profeta Isaías. Então, os seus discípulos também sofreriam com ele. Mas Jesus vai lembrá-los que nada disso deveria comovê-los. Eles não poderiam agir assim, mas eles deveriam considerar suas vidas assim como ele estava considerando a sua. Olhe novamente para o versículo 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Odiar a vida aqui, na língua grega, é amá-la menos. Entendam? Jesus, ele usa esse mesmo verbo quando ele diz quem não odeia pai e mãe. Ele não está dizendo para você odiar o seu pai, no sentido de que nós conhecemos a palavra odiar de maneira carnal, mas amar menos. Porque ele estava lembrando que a prioridade em nossa vida deve ser o Senhor. Essa é a mesma linguagem aqui. E ele estava então dizendo que eles não deveriam, assim como ele, considerar suas vidas preciosas para si mesmos. Ele então está advertindo-os contra o egoísmo, contra a covardia, contra a rejeição da cruz. E o princípio aqui oferece uma aplicação muito mais ampla. Não há ligação, irmãos, a Bíblia diz, entre o homem natural e Deus. O homem natural não conhece as coisas de Deus. No homem, Cristo Jesus, ao contrário, havia uma vida em perfeita harmonia com Deus. E essa era a razão porque ele era o único que poderia dar a sua vida por seu povo. E por conta dessa situação, ele precisava entregar a sua vida. Lembre-se daquela imagem do rei, para salvar o seu povo da morte, ele precisava morrer em lugar de seu povo. Então ele diz, se quisermos salvar nossa vida natural, devemos entregá-la. Aquele que ama sua vida neste mundo, necessariamente a perderá, pois ela está alienada de Deus, mas pela graça divina, um homem se separa de coração daquilo que é inimizade contra Deus. Só Cristo pode fazer isso por nós. Veja que um homem que se encontra com Cristo, ele agora vai gastar-se para o seu serviço e então, por sua graça, pela fé nele, ele terá a vida eterna. Ele precisa confiar em Cristo. O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos, vocês precisam confiar em mim. Esse é o caminho, o único caminho para a salvação de vocês e para a salvação de todo o meu povo. Eu não posso retroceder. Eu preciso entregar a minha vida. Verso 26.
Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Primeiro ele os exorta, depois ele os encoraja. Cada grão de trigo encontrado no caule original segue necessariamente, pela lei da própria natureza, o padrão do grão do qual ele veio. Ele está ligado àquele grão primeiro que morreu, para que os outros grãos pudessem nascer. Jesus estava então dizendo para os seus discípulos, irmãos, seu povo também precisaria estar preparado para segui-lo na estrada que ele estava trilhando. E aqui me permitam concluir o sermão desta manhã. Aqui nós temos a regra dada pelo Senhor Jesus Cristo para a nossa alma. Aqui está, meus irmãos, a recompensa de todo o nosso serviço cristão. Estar com Cristo onde Ele está é a recompensa que o próprio amor buscaria, coroada com a honra que o Pai concede a tal serviço cristão feito em amor. O caminho para a sua obtenção é o caminho semelhante que Cristo, Ele mesmo, trilhou. E esse caminho, pelo seu testemunho, pelo seu caráter geral, como Filho de Deus, ele é claramente ensinado para nós na Escritura. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vocês percebem? Se nós não compreendermos claramente o significado da cruz para a nossa salvação, nós não conseguiremos entender a importância da ressurreição para a nossa fé. O que celebramos aqui juntos todo domingo envolve isso. O que nós fazemos aqui todo domingo juntos envolve o que o Senhor Jesus Cristo escolheu, o caminho que Ele decidiu tomar para que pudéssemos ser salvos. Lembrem-se, um pai não precisa exigir que os seus filhos o amem. Um pai que diz isso para um filho, um pai que exige isso de um filho, ele nunca o amou. Cristo nunca precisou exigir isso de seus discípulos, porque Ele mesmo foi exemplo para os seus discípulos de verdadeiro amor. Um pai, por amar o seu filho, vai vê-lo sempre o amando, o seu sentimento e o seu desejo de vê-lo plenamente satisfeito por meio da obra que ele fez. Sua consagração, sua dedicação, seu amor à família. Ele não vai precisar dizer: filho, você não me ama, eu queria que você me amasse. Naturalmente, o filho amará um pai que é dedicado a ele. Cristo nos deu provas muito claras de seu amor por nós. Isso deveria ser suficiente para que nós entendêssemos que não há nenhuma importância ou valor em nós a parte dele. E que ele não precisa de nós. Ele não necessita de nós para nada. Mas ele desejou ser o salvador de seu povo. Ele decidiu morrer pelo seu povo. É impressionante, irmãos, quando nós chegamos nessa hora, poucos dias da morte de Jesus, e nós começamos a enxergar todas essas coisas. Quanto mais se aproxima a hora da sua morte, e ele percebe que todas as coisas se confirmam, um homem natural, ele iria correr, ele iria fugir, mas ele decidiu continuar.
Ele ora por 3 vezes ao Pai, e ele faz o mesmo pedido ao Pai, e ele diz: se possível, passe de mim esse cálice, e a resposta do Pai é não. Mas ele decide continuar. Aqueles que zombam dele dizem: se és filho de Deus, desces da cruz. E ele podia, por uma palavra, derrubar a todos eles, derrotar todos eles, mas ele decide continuar. Ele tinha um propósito e ele era maior. Jamais esqueçam disso, meus irmãos. A sua humilhação, ela foi necessária, porque na cruz do Calvário, para onde ele iria, seus discípulos não estavam conseguindo compreender a dimensão do que ele estava prestes a fazer. Há mais de 2000 anos, ele estava pensando em você, em você, em você, em você. Ele estava pensando em mim. Como é possível tão grande amor, não do próprio Deus, por criaturas tão miseráveis como nós? Nós pensássemos mais sobre isso, irmãos. Todo o nosso orgulho e toda a nossa vaidade, toda a nossa mesquinhez, tudo aquilo que por vezes nós chamamos o problema, cairia aos pés da cruz e nós diríamos: Senhor, me perdoa, porque tudo isso não tem me permitido enxergar a dimensão do teu amor por mim, por minha família, por meus irmãos, por teu povo. Lembremos disso, irmãos, neste dia e nesta hora. Mais uma vez nós vamos cantar juntos hosanas ao filho de Davi. E lembrem-se a importância de cantarmos isso com essa compreensão clara de que aquele que entrou triunfantemente em Jerusalém entraria para uma coroação humilhante e para um sofrimento excruciante até a morte em favor de seu povo, por mim e por você. Oremos. Senhor, nos dá a graça de receber a Tua palavra no coração, aplicando, Senhor Deus, os benefícios do nosso Redentor em nós, nos fazendo, ó Senhor Deus, gratos por tão grande salvação, que nos humilha, que nos faz enxergar que não somos nada, e que somos merecedores de condenação, e que até mesmo os nossos pecados exigiriam a morte dos nossos primogênitos. Mas o Senhor entregou o seu unigênito Filho para morrer por gente como nós, pelos nossos pecados. Ó Senhor, quanto amor, imensurável amor o Senhor teve por nós. Não somente por aqueles que desejaram vê-lo dias antes de sua morte, mas pensavas em nós quando proferiu estas palavras há mais de 2000 anos. E aqui nós estamos, Senhor. E não há outra atitude de nossa parte, senão dizer o quanto o amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Aplica, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração. Cremos, Senhor, que ela não volta vazia. Dá-nos a visão clara do que a Tua palavra nos ensina a respeito da cruz, para que possamos também entender a dimensão do Teu amor, através da Tua humilhação e glorificação, em nome de Jesus. Amém.